Boa noite. Os enfermeiros foram a votos e mantiveram a confiança na equipa agora liderada por Nuno Neves para estar à frente da Ordem na Madeira. Foi uma vitória com uma larga margem, praticamente 70% dos votos. Pela frente estão 3 anos de mandato num setor que está permanentemente na ordem do dia e onde há frequentes queixas de que faltam recursos e faltam pessoas. O presidente do Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo à RTP. Começo por lhe perguntar acerca da expressão eleitoral da sua eleição. 70% dos votos é uma margem bastante grande. É, de alguma maneira, uma surpresa? Ora, boa noite, Paulo. Boa noite também aos seus telespectadores lá em casa. Realmente foi um grande voto de confiança aquele que recebemos por parte dos nossos pares, dos nossos colegas de profissão, que muito nos honra e que também ainda aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para com os nossos colegas. Efetivamente, a expressão foi grande do voto. É curioso que a Madeira tem sido paulatinamente ou consecutivamente a secção regional da Ordem do país que tem vindo sempre a apresentar as melhores taxas de adesão à votação. Isto diz muito da profissão, diz muito dos colegas que realmente se envolvem, que estão ativos, é uma profissão que está viva. Mesmo assim houve 1000 que não votaram, mais coisa menos coisa? Não tanto. Portanto, nós temos uma taxa de abstenção à volta de... não chegou a 30% de abstenção, que significa que houve 70% de adesão, mas sabemos que nesta questão, nos cadernos eleitorais, há sempre um ou outro que não está, algum registro que pode não estar em concreto atualizado, exatamente, e como tal é uma grande prova também de democracia que os enfermeiros da região também estão a dar, e o que muito nos honra e também aumenta a nossa responsabilidade, este voto de confiança. Segundo os cadernos eleitorais, a Madeira tem qualquer coisa como 2.285 enfermeiros. Penso que todos os que são enfermeiros são membros da Ordem, exatamente, por obrigação, não é? Exatamente. Este número é suficiente de enfermeiros? Ora bem, esse número são o número de enfermeiros inscritos na Ordem, não significa que estejam todos no ativo. No sector público não estarão com certeza, porque não, nem de longe nem de perto, mas isso representa todos os enfermeiros que trabalham quer no sector público, no sector privado, no sector social. Eventualmente há colegas que até, inclusivamente, quando passam à condição de aposentação, mantêm a sua inscrição ativa na Ordem. Portanto, esse número é um número elevado, mas que não corresponde a todos os que estão... Então qual é a realidade quando se fala de enfermeiros no ativo, quer seja no público, quer seja no privado? Ora bem, efetivamente, nós temos rácios na Madeira um pouco superiores em relação ao restante do país. Efetivamente, não são ainda os suficientes, os necessários. Há um regulamento recentemente implementado ou aprovado pela Ordem, que é o regulamento das dotações seguras, e que determina exatamente qual o número mínimo de enfermeiros para cada sector de atividade que deve ser considerado. E, efetivamente, ainda não lá estamos, e é isso uma das principais reivindicações, enquanto Ordem, para com as entidades governativas, exatamente para que este esforço de contratação que tem havido nos últimos anos possa continuar, porque é uma necessidade. É a qualidade dos cuidados que se presta à população que se coloca em causa quando não temos um número mínimo de enfermeiros, porque no sector de atividade em questão. Mas, partindo dessa lógica do número mínimo nos diferentes serviços e departamentos, digamos assim, ou direções, quantos é que faltam? Ora bem, essa é uma questão muitas vezes colocada, muitas vezes questionada. Efetivamente, essa questão poderá ter diferentes respostas. Isso também depende de que tipo de cuidados queremos prestar aos cidadãos. O que sabemos é que, para aquela realidade atual, ainda não atingimos esse número mínimo. A tal definição que a Ordem fez do número mínimo. Exatamente. A pergunta, no fundo, tinha esse alcance. Para esse número, para atingirmos esse objetivo. Ok, essa aferição terá que ser feita caso a caso, porque esse número mínimo é também variável conforme os serviços. Cuidados intensivos têm uma determinada dotação, os internamentos outra, e, portanto, os cuidados primários outra. Portanto, isso é um trabalho que nós, efetivamente, nos propomos a fazer ao longo do próximo mandato, exatamente estudarmos sector a sector, caso a caso, para termos esse número de forma mais concreta. É que nos últimos anos tem havido, como já disse há pouco, contratações no Cesarame. Fala-se em contratações da ordem das dezenas, penso que até já ultrapassaram a centena de pessoas, umas que já estavam a trabalhar e que foram vinculadas de forma diferente, exato, outras que entraram efetivamente no sistema. Portanto, esta ordem de grandeza é assinalável, é um número expressivo. Sem dúvida, e nós, por diversas vezes, temos também congratulado os nossos governantes
Fernandes, a Secretaria Regional da Saúde, por esse esforço que foi feito ao longo do último mandato e que nós relevamos, muito importante. A questão aqui que se coloca é que este esforço vem após uma fase de uma grave crise económica, em que houve uma depauperação dos serviços, em que houve um êxodo da profissão muito grande, quer por imigração, portanto, e como tal, este número falado, de 400 enfermeiros contratados ao longo do mandato, que ainda esperamos que se concretize, o último concurso ainda está em curso. Portanto, no fundo, foi para repor os níveis de enfermeiros que tínhamos, que durante o período da crise económica saíram dos serviços de saúde. E como tal, portanto, e sabendo que as necessidades da população são cada vez maiores, pela demografia, pelo aumento da esperança média de vida, pelos tratamentos inovadores que vão surgindo, portanto, efetivamente, nós estamos com o número de enfermeiros de 2008, o que significa que as necessidades sendo maiores, nós precisamos ir mais além do que aqueles. Consegue identificar alguns setores onde, de facto, essa carência de enfermeiros seja mais gritante? Ora bem, é um pouco transversal a todas as áreas. Efetivamente, quer na área dos cuidados hospitalares, quer na área dos cuidados de saúde primários, isso é primordial. Tendo em conta que também houve mobilização também de enfermeiros da área dos cuidados de saúde primários para a área dos cuidados de saúde hospitalares, também depauperou essas respostas a nível da comunidade. Sendo que certo que neste momento é um pouco transversal a todos os serviços. Pese embora essa contratação, é preciso também ressalvar que houve portanto, passamos das 40 para as 35 horas semanais. Portanto, apesar de antes termos menos enfermeiros, havia uma carga horária superior, que bem passou para 35 horas, dada a complexidade e a penosidade da profissão em questão, mas efetivamente isso requer que haja uma reposição de recursos humanos em conformidade. Quando sentimos que agora a oferta de serviços privados, abrir um hospital privado, o que havia antes eram clínicas, mas este é o primeiro hospital, efetivamente, 24 horas por dia, com uma equipa própria. Isso fez desviar alguns enfermeiros para o serviço privado e, portanto, já não estão no público e, portanto, saíram? Sabemos de casos em que houve contratação no serviço público. Exatamente, é claro que o privado tendo essa possibilidade de poder oferecer melhores condições de trabalho, foram buscar pessoas-chave, como é natural, para a sua instituição, mas sabemos que também tem havido um retorno de enfermeiros que, tendo emigrado por razões familiares ou por outras razões, pretendem novamente voltar e o facto de estar a haver agora realmente uma fase de maior contratação, quer na área pública, quer na área do privado, tem havido esse retorno e, portanto, tem sido preenchidas essas necessidades, tem sido preenchido. Portanto, não é por falta de oferta de mão de obra especializada, neste caso, que essa situação não portanto, acontece. Os 400 que a região se comprometeu a contratar, que está agora em fase final de contratação, dos últimos, não é? Já não são suficientes, é preciso mais alguns. Certamente. Mais 100, mais 200, não quero arriscar o número. Não quero arriscar para já, sem termos este trabalho que nos comprometemos a fazer ao longo do próximo mandato, exatamente de estudo caso a caso. Esses 400, no fundo, foram algumas regularizações de situações laborais e reposição do número de enfermeiros que saiu. Há muitos precários, têm um peso grande ainda no Serviço Público de Saúde? No Serviço Público nós temos a noção que essa situação tem vindo a ser debelada ao longo do tempo, exatamente porque a rotatividade não é benéfica e, como tal, sabemos e advogamos, equipas estáveis é necessário para o desenvolvimento quer do próprio profissional, quer do próprio desenvolvimento das equipas e, como tal, temos a noção que neste momento essa é uma situação excepcional e não uma regra. Enfermeiro Nuno Neves, há uma ideia de que as ordens devem zelar pela boa prestação técnica nas suas áreas, neste caso na enfermagem. Continua a haver muitos casos de enfermeiros que, tendo cumprido o seu horário, está às 35 horas no público, fazem ainda um part-time no privado? Sim, isso acontece e, como tal, essa situação se deve também a questões relacionadas com a própria carreira. Nós, enquanto ordem, efetivamente defendemos, temos que zelar pela dignidade da profissão e também, sendo que a questão da carreira, sendo uma questão do foro sindical, houve uma carreira recentemente implementada
que não vai de encontro com as necessidades reais dos enfermeiros, dada a complexidade da profissão, a penosidade, as competências que são necessárias desenvolver. Portanto, presumo que se refere às condições oferecidas. As condições, portanto, no fundo, os enfermeiros fazem um part-time por necessidade. Basicamente, sim, claro. Sendo certo que também é uma necessidade da população. Posso dar um caso concreto. Ainda recentemente tive necessidade de recorrer a um serviço de saúde por uma consulta de um familiar às 9 da noite, uma consulta específica de uma área de especialidade, e como tal, certamente que quem lá está também depois de um dia de trabalho no público e no privado, também é porque há uma necessidade por parte da população. E, portanto, não é só, por vezes, a questão remuneratória, é também o serviço que é necessário, que a população também exige que... Mas não se apercebe de que às vezes as pessoas digam isto, não sei se de forma justa ou não, é isso que lhe quero perguntar. Enfim, reclamam menos horas de trabalho, no fundo reclamam as 35 horas, mas depois têm tempo para trabalhar no privado num segundo trabalho. Nunca ouvi esta crítica, já deve ter ouvido alguma vez. Ouvimos, mas aí está uma vez mais a questão certamente por necessidade de questões remuneratórias também, uma vez que a profissão a carreira implementada não vai de encontro às necessidades das pessoas, claro que terão que se sujeitar a isso. Para além da definição de quantos enfermeiros são necessários para satisfazer os mínimos dos serviços, quais são as suas prioridades para este mandato? Ora bem, a questão das dotações seguras efetivamente aparece à cabeça como uma necessidade. É preciso ver que uma ordem profissional, neste caso a Ordem dos Enfermeiros, tem o dever de zelar pela dignidade e a qualidade dos cuidados que são prestados. E isso vai entroncar certamente na questão dos recursos existentes. Portanto, as dotações seguras, a maior contratação é necessário, até porque os enfermeiros ao serviço encontram-se já em níveis de exaustão acentuados. Para que essa prática, essa qualidade dos cuidados seja efetiva, é preciso também promover o desenvolvimento da profissão. É preciso que haja formação qualificada. Nós, estando num contexto insular, também temos essas contingências, não temos o mesmo acesso que existe a nível continental à formação e não só, e como tal pretendemos também que haja essa formação feita cá na região, por forma que também possa haver esse desenvolvimento dos colegas de acordo com as suas áreas de especialidade. Sente que há uma valorização, cada vez há mais formação por parte dos enfermeiros, são cada vez mais formados, com mais formação, mais anos de estudos, mestrados, alguns casos até doutoramentos. O seu caso, penso que a sua especialidade é a enfermagem médico-cirúrgica. Na área do crítico. E, portanto, no fundo, sente, no seu caso concreto e outros que são valorizados, que essa formação é valorizada pelo sistema e até em equipa, na formação de equipas com médicos e outros profissionais de saúde? Sim, essa é uma realidade. Cada vez mais os enfermeiros envolvem-se nas várias áreas de atividade. Posso dar o exemplo, por exemplo, na questão da emergência pré-hospitalar, por exemplo, onde se tem enfermeiros e médicos que trabalham em equipa, onde temos feito também formação quer cá na região, quer até fora da região, com a colaboração dos enfermeiros e, como tal, achamos que sim, claramente que é uma grande mais-valia. Há uma questão que lhe quero colocar que é da natureza, eu sei que é da natureza sindical, mas não posso deixar de colocar. A principal reivindicação dos enfermeiros, do ponto de vista das condições de trabalho, é a remuneração. Essa é uma das reivindicações, não será realmente a principal, porque o que nós sentimos na prática é que pese embora esta contratação que houve, portanto, continuamos a ser... Apesar das 35 horas semanais, o horário efetivo dos enfermeiros acaba por ser muito superior, porque existe a necessidade de recorrer a turnos extraordinários para podermos ter um mínimo de cobrimento das necessidades. São pagos esses turnos? São pagos, mas efetivamente à custa também de sacrifício pessoal familiar, e como tal, numa área de grande penosidade e complexidade, e como tal, portanto, a questão das dotações aparece à cabeça, a questão da remuneração também é importante, sem sombra de dúvida, porque as pessoas também têm que ser compensadas pelo seu esforço e pela sua dedicação. Esta pergunta pode parecer estranha, mas sem ir ao detalhe do cêntimo, digamos assim. Qual é a ordem de grandeza do vencimento de um enfermeiro? Ora, a ordem de grandeza, o vencimento de base do enfermeiro são os 1.201 euros. Portanto, que depois poderão, conforme o sector onde cada um trabalha, poderá ter uma majoração em relação às horas de penosidade, horas noturnas, trabalhos ao fim de semana, mas que ainda assim
achamos insuficiente, dada a questão da complexidade e da exigência que é requerida aos enfermeiros. E por comparação com outros técnicos superiores dos serviços públicos, é menos? Comparativamente a alguns, sim, e tendo em conta esta questão que coloco, a questão da complexidade e do acompanhamento permanente que é exigido aos enfermeiros, 24 horas, 365 dias por ano, sim, achamos que essa é uma questão de injustiça relativa. E em relação aos médicos, sentem que há uma discrepância muito grande ou vai-se atenuando? Efetivamente, portanto, não, somos profissões complementares na área da saúde, não discutimos estas questões comparativas salariais com outras classes e, como tal, não é algo que nos preocupe, sinceramente. Mas, por exemplo, a bastonária da Ordem dos Médicos, aliás, da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, tornou-se uma protagonista na opinião pública exatamente por ter colocado na ordem do dia questões de natureza da enfermagem, quando num setor que era normalmente dominado por médicos. Revê-se na estratégia da bastonária? Efetivamente, essa ação reivindicativa tem sido uma ação também necessária. Sabemos que, apesar de tudo, a nível nacional, as coisas ainda estão num nível pior do que aquela que é a realidade regional. E, portanto, por exemplo, comparando a questão dos descongelamentos salariais, que aqui na região, felizmente, é uma realidade, apesar de ainda permanecerem algumas situações de injustiças que esperamos que ainda venham a ser resolvidas em alguns casos pontuais. Isso a nível nacional, isso não sucedeu. E, portanto, nós temos colegas qualificados, experientes, com 30 anos de profissão, a ganhar exatamente a mesma base salarial de quem agora chega à profissão. E, como tal, é necessário mudar a realidade das coisas e uma vez mais, uma ordem que quer pugnar pela qualidade dos cuidados tem que exatamente reivindicar condições de trabalho. As condições de trabalho estão sempre relacionadas com a segurança dos cuidados e a qualidade dos cuidados. Não podemos ter uma coisa sem a outra. Daí que tem sido uma ação necessária. Portanto, no fundo, quando acusam Ana Rita Cavaco de ter politizado a questão dos enfermeiros, concordo com esta crítica que é feita? Essa questão realmente é a dialética política que se faz das coisas. Nós não interpretamos dessa forma. Achamos que é necessário esta ação reivindicativa. O Estado delega nas ordens a regulação da profissão, o acesso à profissão, a regulação do exercício, as normas técnicas, as normas deontológicas e, portanto, porque considera-se que a profissão tem um desenvolvimento, uma maturidade suficiente para isso. Isso implica que também a profissão, ou neste caso a ordem, também exija condições para que os enfermeiros possam fazer o melhor desempenho. Mas quando reúne a sua lista, a lista aqui para a Madeira, a lista que venceu, a sua, não é uma lista, enfim, não é a mesma lista da bastonária, digamos assim, é uma lista que concorreu por oposição à lista da bastonária na Madeira, que saiu derrotada. E com isto lhe pergunto, quando tem reuniões, ou quando há reuniões com a bastonária da ordem dos enfermeiros, sentem que o foco é exatamente a resolução dos problemas ou esta questão política fica à porta, digamos assim, das salas das reuniões? Essa questão política fica completamente à porta das salas das reuniões. O que nos interessa realmente é o bem da profissão, o bem dos destinatários da profissão e não outras questões. O facto de termos sido uma candidatura estritamente regional não se deveu ao facto de sermos oposição à restante ordem a nível nacional, simplesmente foi porque entendemos que um projeto regional com esta realidade regional do que é a enfermagem num meio insular, porque exercer a profissão num meio insular não é igual a exercê-la num meio continental. Portanto, podemos ser uma voz mais concreta, mais efetiva, quer junto às entidades regionais, quer junto até da ordem nacional, para podermos melhor representar aquilo que é o exercício da profissão num meio como o nosso. Na sua perspectiva, há um limite para as greves? Ora bem, há um limite e esse limite está estabelecido em virtude na saúde. Há cuidados mínimos que têm que ser assegurados, têm vindo a ser assegurados, porque efetivamente não podemos colocar em causa a vida das pessoas. Tem havido grandes reivindicações justas por parte dos enfermeiros, que ainda não têm sido atendidas, especialmente a nível nacional. Portanto, realmente os enfermeiros têm estado na ordem do dia por esses motivos, mas sabemos que, do ponto de vista ético e deontológico, estas questões são salvaguardadas e os enfermeiros muitas vezes vão além daquilo que os próprios cuidados mínimos determinam. Portanto, para não pôr em causa realmente a vida das pessoas. O que é que espera das alterações no Cesarame? Há um novo Conselho de Administração, há a hipótese de uma nova direção clínica, ainda não é um facto, há uma nova direção de enfermagem.
Ora bem, esperamos o melhor trabalho, um trabalho profícuo, sendo certo que nós, enquanto Ordem Secção Regional, estamos dispostos a colaborar em tudo aquilo que for necessário. Importa realmente, portanto, também ouvir os enfermeiros nesta questão das políticas de saúde. Os enfermeiros são o maior grupo profissional da saúde, são aquele que está mais perto dos utentes, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados de saúde primários. Muitas vezes são a cara dos serviços de saúde perante os utentes. E, como tal, achamos que é importante que também os dirigentes, os governantes, também ouçam aquela que é a experiência real do terreno em concreto, para que exatamente essa questão possa ser implementada. Uma das condições que nós também advogamos, no que diz respeito à administração, é que os órgãos técnicos, sejam a direção clínica e a direção de enfermagem, também possa ser integrada a nível do Conselho de Administração, exatamente para que haja a área clínica possa também ser ouvida na questão da tomada de decisões. Isso nunca teve acolhimentos, é uma reivindicação antiga, aliás, do seu antecessor também. Exatamente, é uma realidade antiga, é uma reivindicação antiga. Cá na Madeira isso ainda não aconteceu, a nível nacional essa já é uma realidade a nível de várias instituições. Achamos que é uma mais-valia. Repare que a rotatividade que temos tido a nível de administradores hospitalares, portanto, todos eles certamente farão o melhor que podem e que sabem e com as condições que têm, mas muitos deles nem estão ligados à área da saúde. São gestores, são juristas, portanto, e como tal, achamos que é importante que num órgão colegial, como é um Conselho de Administração, também a área clínica, neste caso em concreto a direção clínica e a direção de enfermagem, também tenha assento para que essa questão também seja colocada quando as coisas têm que ser decididas. No caso do César, mais do que mudanças no Conselho de Administração, o que tem mudado muitas vezes é, efetivamente, a direção clínica, sobretudo a direção clínica tem mudado. Isso resolve o problema? Ou seja, há uma mudança agora em curso. Era uma mudança que, na sua perspectiva, tinha que acontecer ou é fruto das circunstâncias? Eu julgo que isso também tem a ver com o facto, portanto, há um novo mandato governamental, há novas nomeações, isso faz parte dos ciclos das instituições. Importa-nos, sinceramente, é a questão que sejam pessoas também, que as escolhas sejam também em pessoas consensuais. É importante que os órgãos que gerem, as entidades, as pessoas que gerem os destinos da saúde, também sejam pessoas consensuais por entre os seus pares. Por exemplo, o enfermeiro José Manuel Ornelas, é o diretor de enfermagem, é uma pessoa consensual? Na minha opinião, julgo que sim. É uma pessoa já com larga experiência de profissão, é uma pessoa exatamente que promove os consensos. Essa é a minha opinião pessoal, cada um terá a sua, mas essa é uma decisão que cabe a quem nomeia. E a médica Filomena Gonçalves, se for confirmada, é menos consensual? Bom, as melhores pessoas a questionar serão o grupo médico. Daquilo que vemos na comunicação social até aqui, nem tanto, mas o futuro assim o dirá. Vamos aguardar para ver. No entanto, o César está sempre na ordem do dia. Todos os dias há notícias de certificação de serviços, portanto, questões a acontecer que aparentemente são boas notícias, mas depois há sempre um contraponto de notícias menos positivas. Na sua perspectiva, qual é a realidade? Ora bem, o setor da saúde é um setor muito particular pelo impacto que tem na vida das pessoas. A acreditação da qualidade dos serviços é positiva, no sentido que é um selo que se atribui aos serviços em questão, mas é preciso também ter em conta que isso são modelos que são níveis de entrada nos acreditação. Portanto, é um nível básico de entrada. Portanto, é importante porque isso uniformiza procedimentos, mas, por exemplo, na questão das dotações pessoal, esse nível de acreditação ainda não tem impactos a nível das dotações do pessoal. E achamos que, efetivamente, para termos uma qualidade efetiva, as dotações terá que ser um parâmetro essencial que possa também... Sente que no dia-a-dia do seu trabalho, no seu caso, como é a cirurgia, nem tanto, mas eventualmente quem está na primeira linha das urgências, enfim, num contacto, num outro tipo de proximidade, sente dos seus colegas que há aquela sensação de querer fazer alguma coisa pelas pessoas e não haver condições para o fazer? Isso passa-se na realidade que vocês sentem todos os dias no trabalho? Eu não tenho dúvidas que muito do sucesso que se obtém na saúde vai muito também do empenho pessoal das pessoas. Efetivamente, gerir a saúde, uma casa com a dimensão,
um César Ramos, certamente não é uma tarefa fácil. Mas, efetivamente, algumas falhas pontuais vão ocorrendo e não fosse muitas vezes a boa vontade dos profissionais, essa nem sempre seria uma realidade. Mas estamos no nível de outros hospitais do país em que há profissionais de saúde que têm que comprar material para poder trabalhar? Eu julgo que essa realidade, neste momento, não é nossa cá na região. Portanto, no fundo, há escassez pontual de recursos, mas, e apesar de velho, o hospital funciona? Sim, a questão estrutural é por demais importante. O novo hospital já deveria ser uma realidade, é o nosso entendimento que sim. As questões estruturais são importantes, mas tão importante como as questões estruturais é também depois a adequação dos recursos, certamente. As pessoas há um problema em relação à saúde, que é as pessoas sentem que a sua urgência é sempre a que dói mais do que as outras. Isso também pesa na percepção que as pessoas têm da qualidade do serviço. Sem dúvida, porque quem está por qualquer motivo debilitado, portanto, efetivamente pretende resposta à sua situação e por vezes nem sempre compreendendo que as respostas nem sempre podem ser atempadas ou em tempo útil. Daí que a questão também da importância da resposta dos serviços ser muito importante. Dando um caso concreto, um exemplo concreto, ainda recentemente uma colega comentava-me que tinha recebido uma chamada telefónica porque tinha sido atribuído um médico de família, se ela queria ter um médico de família. Ela respondeu que sim, finalmente, passado há tanto tempo, foi-lhe atribuído um médico de família. A questão é que depois, quando ela, necessitando de fazer um determinado exame, pensou que poderia solicitá-lo ao seu médico de família. Quando ela tenta entrar em contacto com o centro, só teria consulta daí a 6 meses. Portanto, aqui a questão coloca-se é necessário dar as condições, mas também que haja resposta em tempo útil, porque depois, se não houver essa resposta, as pessoas terão que procurá-la, as que tiverem condições para isso, porque quem não as tem, os seus problemas de saúde poderão ter que ficar protelados no tempo e, por essa via, também agravados, não é? Acha que se a rede de cuidados primários, sobretudo os centros de saúde, portanto, tivessem outro tipo de funcionamento, teríamos menos pressão sobre as urgências, sobre os internamentos no hospital em Mendonça e nos Marmeleiro? Ora, essa é uma necessidade premente. Efetivamente, por vezes critica-se as pessoas que acedem indevidamente às urgências hospitalares. Essa pode ser uma realidade, mas a questão aqui que se prende mas será que elas obtiveram resposta noutros sítios? Será que os outros sítios lhes deram a resposta que elas precisavam? Portanto, as pessoas, no fundo, são o elo mais fraco. A pessoa que está doente é o elo mais fraco aqui na cadeia do sistema. Portanto, o sistema tem que, efetivamente, providenciar as respostas em tempo útil para as necessidades das pessoas. Consegue afirmar que, apesar de quaisquer debilidades que possam existir, ninguém fica sem resposta do Serviço Público de Saúde? Eu julgo que sim. Por mais pode não ser no tempo útil que se pretende, mas sim, o hospital não fecha portas a ninguém, as urgências não fecham portas a ninguém e, como tal, as pessoas mais cedo ou mais tarde têm resposta. É evidente que ela terá que ser dada em tempo útil. Essa é uma necessidade. Porquê é que as pessoas têm medo por exemplo, de serem internadas no Hospital dos Marmeleiro? Ora bem, isso já é uma questão também que já vem é histórica. Efetivamente, o Serviço de Medicina Interna, que é o serviço que trabalha no Hospital dos Marmeleiros, é um serviço de grande envergadura que acolhe utentes de um foro de patologias muito diversificado, normalmente associado a idades também mais avançadas e, por essa via, também, por vezes, com desfechos menos positivos. Portanto, há esse entendimento. Efetivamente, na prática, sabemos que as pessoas fazem todos os esforços para tentar manter o melhor nível de saúde. Mas, efetivamente, essa é uma das debilidades do nosso sistema de saúde. O facto de nós termos os nossos serviços partilhados por diferentes instituições dificulta o trânsito dos doentes, dos exames e, como tal, é uma dificuldade de que a questão estrutural também é premente nos nossos cuidados de saúde. Um outro problema que tem sido muito falado é o das altas problemáticas. Temos pessoas nas câmaras hospitalares que já lá não deviam estar porque não há resposta cá fora. Ou é porque a família não quer? Ora bem, é curioso, essa realmente também é outra necessidade. Isto também, há muitos fatores que condicionam essa questão, sejam por condições em que os doentes estão em estados de dependência, em que os cuidadores muitas vezes ou não têm capacidade também, ou não têm competência, ou não têm condições de tê-los em casa, mas às vezes até não é só a questão da dependência física, é a necessidade de acompanhamento permanente das pessoas que possam requerer esse acompanhamento
acompanhamento permanente e as pessoas, no frenesim diário, das exigências da vida diária, não podem abdicar dos seus trabalhos, das suas profissões. Portanto, estou convicto de que a questão de negligência familiar são questões pontuais. Mas se não for criada uma rede de cuidados continuados, corremos o risco de, quando o novo hospital estiver pronto, quando quer que seja, este problema se mantenha e seja transportado para lá. Pois, essa é uma realidade. É preciso dar resposta às necessidades da população. E daí que, portanto, nós não podemos continuar a insistir em modelos. Temos que ir adequando os modelos de prestação de cuidados à população de acordo com as necessidades. E essa é uma delas que é necessariamente muito... A população exige cuidados cada vez mais exímios e melhores, e a população está cada vez mais envelhecida. Portanto, o que é preciso fazer nos sistemas de saúde, no nosso e não só, para responder a estas duas necessidades? Ora bem, a questão das respostas existentes. Portanto, como diz, as expectativas das pessoas em relação aos serviços de saúde é cada vez maior, porque também cada vez há mais oferta de serviços. E depois, a questão que se prende é como é que depois vamos tendo maior esperança média de vida, mas com o aumento da idade também as funções orgânicas vão se debilitando e, como tal, essa é uma necessidade que os serviços adequem as suas ofertas às necessidades da população. O que é que pode ser feito? Portanto, como diz, o aumento das camas disponíveis, por exemplo, na área dos cuidados continuados, o apoio aos familiares, aos cuidadores informais, o acesso melhorado em tempo útil nos cuidados de saúde primários. Fala-se muito agora na questão da hospitalização domiciliária. Essa também é uma questão importante e que os enfermeiros desempenham aí uma função muito importante, da mesma forma que já desempenham na área hospitalar. Fazendo no domicílio, terá que haver um acompanhamento adequado e necessário, mas para isso também importa reforçar as equipas de proximidade, sem sombra de dúvida. Às vezes, quando acompanhamos o debate do ponto de vista de quem está de fora, muitas vezes o debate é político, fala-se muito em orçamento, mais dinheiro para a saúde. Mas às vezes dá a sensação, e é isso que lhe pergunto, que é um saco sem fundo, ou seja, por mais dinheiro que se atire no problema, ele não se resolve só com dinheiro. Claro, sim, essa também é uma realidade. A saúde exige, do ponto de vista orçamental, também grandes fontes, grandes necessidades. A questão aqui que se coloca é se está a ser ou não bem canalizado para as prioridades. E é preciso ver que determinados custos são investimentos. E no caso dos recursos, essa também é uma realidade. O custo dos recursos humanos são investimentos que se fazem. Está provado, não somos nós que o dizemos, são os estudos científicos que o dizem, que hospitais com menores dotações de pessoal, nomeadamente enfermeiros, o grau de complicações, o índice de mortalidade, a incidência de complicações é superior. Portanto, isso também depois tem a ver com os resultados que daí vamos obter. Isto é, o investimento que se faz nos recursos, depois também irá ter também resultados posteriores também, e por essa via será sempre um investimento tendo em conta os resultados que daí vamos atingir. Enfermeiro Nuno Neves, sente que a opinião pública trata bem ou tem uma boa percepção do Cesarame e sente-se confortável com isso enquanto profissional? Ora bem, eu sinto que quem consegue aceder ao sistema, entrar no sistema e obter resposta às suas necessidades, sim, sente isso, porque efetivamente são um grupo de profissionais muito dedicado. Trabalhar na saúde requer realmente uma sensibilidade muito própria de todos os profissionais e os enfermeiros em particular. A questão aqui coloca-se, portanto, quem consegue aceder ao sistema sente isso na prática, ou na pele, melhor dizendo. Às vezes a dificuldade que se coloca é conseguir entrar no sistema, conseguir obter o acesso em tempo útil e adequado. E, portanto, a maior dificuldade, penso que presumo, se traceia aqui. Há ou não há excesso de política à volta da saúde na Madeira? Essa é uma questão interessante. Os últimos tempos têm sido ávidos nessa questão. De qualquer das formas, enquanto órgão regulador, nós preferimos nos manter à parte dessas questões. Mas conseguem ser imunes a elas, porque elas tocam-vos diretamente enquanto profissionais? Sim, efetivamente, cada um terá a sua opinião, efetivamente, mas enquanto ordem nós iremos trabalhar em cooperação, quaisquer que sejam as pessoas nomeadas. A Madeira tem 2 escolas a formar enfermeiros. Essas necessidades, ou seja, a Madeira forma enfermeiros suficientes para as necessidades do sistema ou é preciso ir buscar fora? Sim, para as necessidades do sistema, sim. Assim houve essa contratação que
fosse necessária. Preciso ver que já temos 2 escolas na região, que já formam há largos anos. Houve uma altura em que havia pleno emprego na enfermagem e que essas admissões eram todas as pessoas formadas eram admitidas, mas é preciso ver que agora também essas pessoas que foram admitidas ao longo dos anos também agora vão se aposentando ao mesmo ritmo que também foram admitidas. Daí que há formação e há necessidades que haja admissão, assim se permite aquela... E continua a haver imigração de enfermeiros? Neste momento já é mais residual. Imigram mais as pessoas que têm mesmo esse projeto de vida, de ter outros projetos no exterior, mas é mais residual, efetivamente, porque o facto de estar a haver maior contratação cá na região, quer por entidades públicas, quer privadas, também vai absorvendo no mercado de trabalho. Enfermeiro Nuno Neves, muito obrigado por ter vindo à entrevista da RTP, entrevista com o Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros. Marcamos encontro para a próxima semana. Obrigado pela preferência e boa noite.